Fala, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade. Amém, gente? Hoje se celebra a Páscoa, né? Em alguns galhos da religião em todo o mundo, né? Mas a Páscoa, na realidade, ela não é uma celebração cristã. A gente fala a festa cristã, não. A Páscoa não é festa cristã. A Páscoa é uma celebração judaica antes de Jesus Cristo. A Páscoa foi uma celebração que Deus instituiu quando o povo saiu da escravidão do Egito, ordenando que eles matassem um cordeiro, um cabrito, comesse a carne deles e colocasse o sangue sobre os umbrais da porta. E ali, quando viesse o julgamento sobre o Egito, à meia-noite, onde todos os primogênitos de animais, também de filhos, pessoas, todo mundo que era primogênito morria naquela noite, porque Deus estava passando o juízo sobre o Egito, todas as coisas, as maldades que eles fizeram ao povo de Israel. Como é que o anjo da morte ia saber quem era egípcio e quem não era? Era o sangue que ficava nos umbrais da porta. Então, quem tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, esse não morria o primogênito. E quando o povo do Egito começou a sentir à meia-noite que Deus estava passando o juízo, estavam morrendo os primogênitos, os animais, das pessoas, de reis, ninguém era poupado, o povo saiu em direção, né, à terra de Canaã, uma determinação de Deus. E Deus mandou que eles celebrassem aquilo, né? O povo de Israel celebrasse aquilo até, claro, Jesus ser o Cordeiro Pascual. Então, a Páscoa, na realidade, ela é uma festa judaica, mesmo assim, antes de Cristo. Muitas vezes, quando eu celebro a Páscoa como uma festa cristã, eu estou também, muitas vezes, anulando o sacrifício de Jesus. Eu estou lembrando que eu tenho que voltar a matar um cordeiro, eu estou lembrando o sacrifício. Jesus não quer sacrifício, né? Isso aí foi manipulado pela religião, principalmente pela religião católica, para vender. É verdade, para juntar povo. Tem até uma história, né, que eles juntaram a festa da primavera, pegaram o coelho, né, que era símbolo de fertilidade, colocou, aí criou essa questão de ovos, tudo isso, né? Depois chocolate, todas essas coisas. Se você comer chocolate hoje não é pecado, porque você está comendo chocolate. Agora, comer em intenção da Páscoa não é legal. Se você come peixe, né, ou domingo, ou sexta-feira, você pode comer, até porque vira um costume, né? E não é um costume pecaminoso. Mas o Paulo diz que nós devemos viver, né, nos asmos da sinceridade e da verdade. O que é asmo? Asmo é pão. Pão sem fermento. E o fermento na Bíblia, ele tem, né, um significado pejorativo, de coisa ruim, de falta de humildade, de altivez, né, de inchaço, né, porque o fermento ele faz inchar. Então, o Paulo está falando, né, numa figura de linguagem para que a gente ande na verdade. E não adianta você ensinar para o seu filho que a Páscoa ela vem de Cristo, ela não vem de Cristo. Ela vem, sim, do judaísmo, com a determinação de Deus, mas cessou em Cristo todo tipo, né, esse tipo de festividade que era celebrada antes, para o povo lembrar de Deus, acabou em Cristo. Hoje você lembra de Deus quando você lembra de Jesus crucificado. Quando você lembra do que Jesus fez por você e que ele te deu vida e vida em abundância. Então a Páscoa ela não é uma festa cristã. Jesus celebrou a Páscoa sim, mas como judeu. Depois que ele cumpriu a determinação na cruz, ele é o Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, não é celebrações. Amém, gente? De repente algumas pessoas acham até que não concordam comigo, e você tem esse direito. Mas eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra.
O fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. O próprio Senhor Jesus falou, Lucas 16:16, né? Que a lei e os profetas duraram até João Batista. Amém, gente? A partir de João Batista, ele pregou, é chegado o reino de Deus. O que existe, na realidade, é uma adaptação ao comércio, uma adaptação, né, ao dinheiro, uma adaptação a tanta coisa. A religião, infelizmente, ela virou uma adaptação ao dinheiro, a várias coisas que não é o reino de Deus. Então, é só para você ficar ciente, né? O fim da lei é Cristo. A Páscoa está assim dentro, né, da lei, porque Deus manda celebrar as festas lá no passado. Então, hoje, né, você pode comer chocolate, você pode unir com a família, mas, na realidade, isso é todo dia. A nossa Páscoa é todo dia. A ressurreição é todo dia. Todo dia a gente melhora, todo dia a gente lembra que Jesus sofreu, a gente vai sofrer também. Todo dia a gente lembra que Jesus renunciou, a gente vai renunciar também. Todo dia a gente lembra, né, que Jesus é transformação, a gente se transforma também. Isso é um pão sem fermento. É verdade. Viver a vida em Cristo Jesus é um pão sem fermento. Então não podemos trazer fermentos velhos apenas, né, porque alguém disse, porque alguém transformou isso em idolatria. Essa que é a verdade. Amém? Sou o pastor Vitor, sempre com a mensagem para você, e hoje falando sobre essa questão da Páscoa, né? Que é uma questão, uma festa judaica e não cristã. E para o judeu ela durou até Jesus. Amém? De Jesus para cá não temos mais esse tipo de celebração. Jesus é celebrado no templo. No templo é o nosso coração. Jesus fala que ele não habita em templo feito por mão de homem, mas por ele mesmo. Então Deus habita em nós. Como dizem, a Páscoa é em nós todos os dias. Amém? Deus abençoe você muitíssimo, né? Essa é a nossa palavra de hoje.